La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Paz e graça a todos, queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre a chegada da escuridão, o reino ecumênico. Talvez vocês, eu ou essa nação não tenham percebido que estamos vivendo uma das piores gerações do fim. Uma geração ecumênica. O que é ecumênica? O que é ecumenismo? Ecumenismo é a junção de todas as igrejas num só credo, mesmo que tenham a diversidade de deuses. Exemplo, é como Bolsonaro, o presidente dessa nação. Ele se diz católico, ele se diz evangélico. Oremos ou aguardemos. Você é católico? Eu sou católica, minha esposa é evangélica, convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião, né, é uma coisa que compete a cada um. Na verdade, nós somos, 90% da população é cristão aqui no Brasil, judaico-cristão no Brasil. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Sim. Ele ressuscitou? Sim. Está vivo para todo sempre? Sim. É o Salvador da humanidade? Sim. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peso pesado. Ricardo. Pastor Everaldo, que vergonha, pastor Everaldo. Que vexame. Tu tá agora citado na Lava Jato, 6 milhões de reais. Não vou entrar em detalhe. Tá certo? Foi e negociou.
Sabe lá, o diabo e o capeta, sabe o quê? Não sei o que é que o pastor Everaldo, né? Foi negociar junto com o capeta, lá com o Flávio Dino, PSC, Partido Social Cristão, o Peixinho, Partido da Família. O erro meu, eu confiar na palavra dos outros. Tá ok? Essa capetada, eu sou obrigado a confiar, porque para eu buscar algo na política, eu tenho que ter um partido. Todos os homens. E mais ainda na palavra do homem que diz que tem Deus no coração. Pode ter tudo no coração, mas Deus não tem. Nós temos que buscar uma nação justa e perfeita. E maçom, isso se chama um homem ecumênico. Uma nação que se está tornando em si toda ecumênica. Porque o que se aceitava, o que não se aceitava no passado, se aceita agora. E o discurso sempre o mesmo: não julgueis para não ser julgado. Esse discurso vão que usam de pretexto do texto usam de pretexto para abonar, para validar as mentiras dos falsos irmãos, falsos pastores, falsos pregadores, falsos evangelistas, que se diz ser apóstolo de Cristo e não são, que dizem ser sacerdote e não são. O ecumenismo tem se introduzido não somente na nação brasileira, mas no mundo todo, mas com mais evidências e cumprimentos da palavra, se intensificará a cada dia mais. Vivemos até então agora um momento crítico, ao qual vai, como se diz, piorar, pois está nas escrituras. E se eu estou falando sobre um país, a chegada da escuridão, quando eu digo a chegada da escuridão, é porque está saindo a luz. Não diz na palavra que a palavra é a luz para o nosso caminho, luz para nossos pés, para nós caminharmos dentro da verdade? Então, quando eu digo a chegada da escuridão, é por causa que estão deixando entrar a escuridão e tirando a luz, a palavra do Senhor, e com isso implantando o ecumenismo. Nós devemos parar, você deve parar e observar que o nosso país é governado agora, até então, pelo nosso presidente, que é um homem ecumênico. Ele é separado, casado com uma jovem que se diz cristã. Ele é um homem que se diz católico. Você é católico? Eu sou católico, a minha esposa é evangélica, convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião, né, é uma coisa que compete a cada um. Na verdade, nós somos 90% da população é cristão aqui no Brasil, o judaico-cristão no Brasil. Ele é um homem que professa ser católico e não protestante. Ele é um homem que adora ídolos, que adora deuses, se prostra diante deles, ao qual essa prática é condenável diante de Deus, diante da palavra. Eu sou preletor, eu não sou o dono da verdade, mas tenho obrigação de pregar a verdade, de ensinar a verdade. Essa é a verdade, ensinar a verdade. Mas, como está na escritura, que chegaria o dia que apostatariam da fé. Apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar o verdadeiro evangelho. Quando se abandona o verdadeiro evangelho, então o que faz o homem? Introduz o que? Heresias. Introduz doutrinas de demônios. Introduz o que? Dogmas e mandamentos de homens. Aquilo que era certo se torna errado, o que era errado se torna certo. É assim que eles fazem. E com isso nós podemos ver que o reino do ecumenismo está mais forte como nunca. Podemos ver até então, até mesmo pastores, teólogos, pastores que são evangelistas, pastores que têm várias casas de orações, pastores que fazem obras evangelísticas em outros países, pastores evangelistas que pregam pelo mundo inteiro, mas que apoiam e tem aliança, até mesmo tem pastores
que tem aliança com o governo Bolsonaro, ao qual esse é ecumênico, ao qual esse serve a vários deuses e não professa a fé genuína, verdadeira das Escrituras. Mas esses pastores apoiam esse governo, apoiam e dizem até que ele é um grande homem de Deus, vaso de Deus, sendo usado por Deus. Eu deixo a pergunta para você: qual é o vaso de desonra? A palavra diz que é vaso de honra e vaso de desonra. Se Bolsonaro, que é idólatra, maçom, é vaso de honra, como ele diz que é um vaso de Deus, então nós estamos perdendo tempo de pregar o evangelho, de ensinar a verdade. Talvez você fale, não julgueis, como é a prática de agora, por causa do ecumenismo. Diz, não julgueis para não ser julgado. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, a você que está me ouvindo, essa palavra, vendo, ouvindo, eu quero dizer para você que quando Jesus disse isso, não julguei para não ser julgado, é para aquele irmão que está dentro da igreja, é para aquele irmão que se diz convertido e serve ao Senhor, fica julgando o pecado do outro irmão, que ali está mesmo até chorando e pedindo clemência de perdão. Então Jesus disse, tira a trave do teu olho, veja a trave que está no teu, depois vai tirar do teu irmão. Então quando Jesus expressa esse sentido, não julgueis para não ser julgado, é num sentido do que? De que nós devemos ter misericórdia com o irmão que está dentro da igreja, e está se esforçando e quer mudar e quer se transformar. Esse irmão está sofrendo e quer mudança, mas tem a trave ainda, está com pecados, está com dificuldades. Então Jesus disse, então tira a trave do teu olho primeiro, depois se tira do teu irmão. Não queira cobrar uma coisa do seu irmão que você não possa fazer. É esse sentido que Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Ao contrário, a palavra diz, me ensinando e doutrinando com rigidez, pelos ensinamentos e pelo mandamento e pelos estatutos do Senhor. O apóstolo Paulo diz que na igreja de Coríntios havia incesto, havia fornicação, que até mesmo na vida secular, na vida dos ímpios, dos idólatras, nem isso acontecia. Incesto e tantos pecados, fornicação, os ímpios não aceitavam, mas dentro da igreja de Corinto aceitava. Então o apóstolo ensina para nós ali, olha, se tem algum irmão que é ladrão, que é roubador, que é devasso, contai ainda nem comais. Tirai esse inique no meio de vós. Como que não julgueis para não ser julgado? Se aquele irmão que se diz ser idólatra, mentiroso, ladrão, com o tal ainda nem comais. E é o que está acontecendo. Muitos se diz ser irmão, se diz ser cristão, eu sou evangélico, eu sou pastor, mas eles estão comendo na mesa dos demônios. Eles estão envolvidos com o ecumenismo. Eles estão sentando na roda dos escarnecedores. Pastores que pregam dentro das igrejas católicas e padres que estão pregando dentro da igreja católica. Vocês podem ver aí o padre Fábio de Mello pregando na igreja do Kleber Luca. Nós podemos ver Kleber Luca cantando, fazendo um culto no candomblé. Isso se chama ecumenismo. Não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. E fomos lá fazer uma entrega linda, foi um momento lindo, uma manhã agradabilíssima, com gente das mais variadas confessionalidades, você olhando para seres humanos, porque estava todo mundo na mesma causa, a causa solidária. Olha que coisa linda. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 14 e 15, Paulo vai falar de julgo desigual. Paulo vai perguntar que sociedade, que comunhão, que harmonia há entre a luz e as trevas, entre os fiéis e os infiéis. Ecumenismo, como eu disse, é isso. É ter essa junção e usar do versículo, usar o texto para pretexto, para dizer, não, é o amor. Está parecendo aquela música do mundo do Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Até mesmo esses dias, acho que com problemas espirituais graves, chegou até colocar essa música aí na internet, tá aí rodando, e ele fez uma pregação em cima da música. É de crente essa música. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu. Me ajuda.
Deus, meu pedacinho do céu. Eu não vou ter. Ah, meu Deus, olha isso ele dizendo: você é minha doce amada, meu conto de fada, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou apaixonado, te ama transparente, não tem mentira, todo alucinado, meio inconsequente às vezes, um caso complicado de só os crentes levantam a mão pro céu e vem. É o amor, mexeu ou não mexeu, que mexe com a minha. Que ele vive, que eu morro. Bom, não vem ao caso aqui, mas tudo isso envolve e traz o ecumenismo dentro da igreja. E o que nós podemos ver no dia de hoje? Um país ecumênico, um país ao qual o nosso presidente, por decreto, consagrou o Brasil a uma deusa. Só que interessante que esses que me criticam, que se levantam e que falam tantas coisas sem conhecimento da palavra, porque não lê a palavra, vem debater comigo, vem querer me agredir sem conhecer as escrituras. Vai perder seu tempo. Eu não vou dar, como se diz, não vou dar linha para você. Agora, se você falar biblicamente comigo, discutir comigo, debater comigo biblicamente onde estou errando, aí sim, eu sou humilde o suficiente para baixar a minha cabeça e reconhecer meus erros. Mas enquanto até então o homem estiver, esses que se diz pregadores, que são evangelistas e pastores e que cuidam de rebanhos, se diz ser homem de Deus, estão apoiando o ecumenismo, apoiando o governo idólatra, irmãos, não vai ter meu apoio. Eu contesto tudo isso não por causa da pessoa do governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mas eu contesto a prática e o modo de usar a palavra de Deus, de estar usando o povo como massa de manobra. O problema é estar usando o povo como massa de manobra, dizendo: eu sou cristão, eu sou crente, e na verdade não é. E com isso fazendo aliança com a noiva de Cristo, ao qual é a igreja do Senhor. A noiva é de Cristo, não é dos homens, mas os homens usam essa prerrogativa dizendo: não, Deus me colocou, então a minha igreja, o meu povo vota em você, o meu povo apoia você, mesmo que você sirva ao diabo, não tem problema, você também é de Deus. Então eles criam essas mentiras, esses enganos. Igrejas, pastores que eu até mesmo tinha grande apreço, de homens de Deus, hoje fazem live, fazem pôster e colocam na internet: o meu preferido malvado, meu malvado preferido, meu grande homem, só falta falar meu Deus, o Bolsonaro é o meu Deus, e esquecem do governo de Deus. Por quê? Porque na verdade esses estão sendo homens do mundo, vivendo uma vida carnal juntamente com o mundo, se prostituindo, se adulterando, em crendo numa melhoria falsa, o qual não vai acontecer. E esse ecumenismo tem adentrado dentro da igreja, e isso é muito perigoso, porque até então eu se retiraram-se do nosso Face, do nosso projeto da salvação, da palavra verdadeira, porque eu então não agrado mais essas pessoas. Eu tenho que bajular o governo Bolsonaro, eu tenho que bajular as mentiras, eu tenho que gostar e se alinhar com aquele que se diz idólatra. Esse que se diz idólatra, que consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto Vieira Neto, do deputado federal Eros Biondini, de Dom Terra, bispo emérito de Brasília, de Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney.
Presidente, uma coisa veio no meu coração. Uma semana antes da sua eleição, eu, juntamente com outros parlamentares da Frente Católica, fomos à sua casa, acompanhados do Ironis Pudari, para lhe prestar uma solidariedade e fazer a oração. Naquele dia tão emocionante, nós tivemos uma inspiração. E esse gesto hoje que os movimentos marianos e as comunidades realizam de consagração ao Imaculado Coração de Maria, um gesto singelo, um gesto de fé e de amor, mas de muita importância para não só os católicos, mas para todo o Brasil. Esse gesto hoje também nós remetemos ao livramento que o Senhor teve. Alguma mão impediu que aquela faca penetrasse 2 centímetros a mais. Humildemente nós atribuímos a Nossa Senhora, como ela fez com o Papa João Paulo II. Em seguida, fará uso da palavra o padre Oscar Piloni, da comunidade Gospa Mira. Boa tarde a todos. Um momento muito especial de felicidade, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos felizes por estar aqui. Queria começar saudando aquela que nos reuniu aqui. Aqui está acontecendo agora algo espiritual, algo invisível de valor incalculável. Estamos consagrando o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Esta geração, na verdade, está renovando algo que foi feito muito antigamente. E nós veremos os frutos e a ação desta mulher no Brasil. Iniciemos este ato em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Salve, Senhora. Queremos te colocar em primeiro lugar agora aqui nos nossos corações e no Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, do vosso ventre, Jesus. A esse que consagra, que vai estar na maçonaria. Então eu tenho que falar só. Não, ele é homem de Deus. Não, ele é bonzinho. Não, ele é o cara. Como foi o Lula, já foi o cara, né? O cara que está preso. Agora nós temos o senhor Jair Bolsonaro, que é o outro cara, o cara de pau, que usa de artifícios da Bíblia para poder se promover. E sabendo que é engano, usou até de um versículo bíblico para enganar os otários cristãos, como diz o pastor Marcos Feliciano. Novamente, como foi no passado, os otários cristãos, está sendo da mesma forma. Mas eu quero dizer para você que por causa do ecumenismo, de idolatria, Deus sempre abateu as tribos de Israel. Deus sempre abateu os países que se prostram diante de deuses, de ídolos. Não será diferente nessa nação desses cristãos que estão apoiando o ecumenismo do senhor Jair Bolsonaro. Estão apoiando a idolatria do senhor Jair Bolsonaro, dizendo que ele é bonzinho. Não tem nenhum homem bom. Bom é somente Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. A palavra instrui a mim e a você que devemos orar pelas autoridades para que tenhamos dias sossegados e não se alinhar com eles e fazer aliança. Nesse ato ecumênico que está acontecendo, dos pastores se alinhar, apoiar todos os atos do Jair Bolsonaro, todos os atos que estão acontecendo aí no nosso país, eu queria entender, será que no passado nós conseguiríamos ver isto acontecer? Nós poderíamos ver, por exemplo, o ecumenismo de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando que então o rei fez uma estátua, Nabucodonosor, e disse a eles: se vocês, todo mundo vai ter que prostrar, vai ter que adorar o meu Deus, o meu ídolo, e aquele que não prostrar, não adorar, vai ser jogado
Aqui não precisa nem fazer isso, não precisa nem colocar supressão. É só falar que vai trazer uma boa aposentadoria, é só falar que vai trazer riqueza para o Brasil, que você vai se dar bem, que daí vocês já estão adorando o presidente, estão adorando o homem, porque ele vai te dar benefícios. Então eu tomo lá da cá. Precisa haver, na verdade, uma conversão dessa nação brasileira, porque nunca se houve tanta corrupção como desde a fundação do Brasil. A cada dia tem se intensificado tanta corrupção, porque eu tomo lá da cá. Até mesmo aqueles que são cristãos estão votando na esperança que o Bolsonaro traga o Vale Bala. Tem o Vale Capim do passado, né, do PT, agora tem o Vale Bala, o Vale Revólver e um monte de coisa ali que não traz e não agrega nada a nós. São discursos e filosofias de homens, são discursos vãos que não traz nós ao Pai, não nos leva à salvação, não nos leva à verdade eterna, em obedecer e ter uma nação verdadeiramente justa e correta, servindo ao Senhor, se desviando-se do mal e voltando para o bem. Então, na verdade, nós vemos um governo ecumênico, ao qual no passado Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Hoje, na verdade, as pessoas estão se alinhando com os governos que são idólatras. Eu poderia imaginar então quando também Daniel foi lançado na cova do leão, porque não poderia fazer oração ao Deus verdadeiro, mas tinha que fazer oração somente ao rei, do decreto do rei. Mas em nenhum momento ele se alinhou até mesmo com o rei, mas obedeceu à palavra do Senhor. E nós vemos em tantas partes das escrituras que muitos não dobraram os seus joelhos para governos ecumênicos. O caso que aqui está acontecendo no Brasil, pastores, igrejas, placas, denominações estão se dobrando ao ecumenismo do senhor Jair Bolsonaro. Eu tenho que confrontar isso pela verdade do Senhor, não pela verdade minha. Eu não sou dono da verdade, mas estou vendo a verdade de Cristo sendo burlada. Eu estou vendo o Senhor sendo deixado. Pessoas que abandonaram, apostataram da fé, crê mais no homem do que no Senhor. Os homens que servem a Baphomet, os homens que servem ao espiritismo, os homens que servem a este mundo, a Satã, estão sendo mais adorados do que Deus, porque eles levaram esses homens dentro do seu coração, dentro dos seus templos, dentro das casas de oração, e esses homens são mais venerados do que Deus. Que quando você fala sobre os erros e os pecados desses congressistas, desses deputados, senadores e presidentes, como o Bolsonaro está lá agora, as pessoas se rebelam, ficam nervosas, começam a te criticar, a te xingar, como faziam anteriormente aqueles que também faziam parte do PT. Os que idolatravam o PT, os que idolatravam o Lula, agora também tem esses, os bolsomitos, que quando você fala a verdade, eles se revoltam. E na verdade eu uso essa verdade do Senhor, que eu devo fazê-lo, para que você saia da mentira. Eu falo da política para que você saia do engano e volte para Jesus. Eu não estou nem aí com política, eu não estou nem aí com o Senado, com deputados que estão roubando, vão continuar roubando, vão continuar mentindo. Eu só quero que você que se diz cristão, você que se diz evangélico, você que se diz ser a mulher de Deus, saia desse mundo. Ore por eles, vamos orar por eles, vamos buscar o Senhor, mas não deixe entrar em idolatria. Pare de fazer defesa de idólatras, pare de fazer defesa daqueles que conhecem a verdade. Eles sabem da verdade, mas não querem a verdade. São aqueles que estiveram já na casa do Senhor, já foram batizados, mas eles estão lá mentindo, enganando você. O sistema deste mundo, a palavra diz que o discurso do anticristo vai ser tremendo. E esses aqui são minis anticristos, são o mesmo espírito do anticristo, como está lá escrito lá em João: filhinhos, já é a última hora, já é a última, e nós estamos vivendo agora, é a última hora. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18: filhinhos, esta é a última hora. Assim como viste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora.
Já muitos anticristos já têm surgido, pequenininhos, mas vai vir um grandão, poderoso, que Deus vai permitir que ele faça aquela oratória que vai mudar o mundo e vai trazer a paz. E diz que quando ele fizer tudo isso, a paz e segurança, então virá repentina destruição sobre toda a terra. Essa é a palavra do Senhor. Então eu deixo essa palavra a você que tem se deixado de se levar pela política do engano desse mundo. Eu sempre tenho dito isso e torno a dizer: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Então isso está englobado tudo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Política do mundo. O mundo é do mundo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo do mundo, se você quer ser amigo dos políticos, se alinhar com eles, então constitui-se inimigo de Deus, porque o que você deve pregar é o reino dos céus, a eternidade, e não as coisas do mundo. Ele diz: adúlteros e adúlteras, você que está adulterando a palavra do Senhor, você que está adulterando a verdade de Cristo, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, aquele que quer ser amigo dos políticos, viver sentado na roda dos escarnecedores, constitua-se inimigo de Deus. Essa é a palavra que eu disse para você, que é um mundano, que é um carnal, que não se volta para Jesus, o verdadeiro evangelho, é pregar o reino dos céus, salvação eterna, que as pessoas venham se converter, se transformar e crer. Crê, diz a palavra, no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essas palavras que eu disse para você, meu amado irmão. Se é que você é um irmão, se é que você é ovelha, se é que você é trigo e não joio, se é que você é ovelha e não bode. Porque bode estão cheios nas igrejas. Esses que servem a maçonaria, que servem ao bode Bafomete. Não seja bode, seja ovelha, se quiser herdar a salvação eterna. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vos abençoe pela palavra, que o Espírito Santo vos convença de todo o vosso pecado, em nome de Jesus, amém? Sai dela, povo meu, sai do meio da Babilônia, e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra nas pragas que há de vir sobre a terra. Qual o nome do nosso líder? Qual o nosso número? 17! Presidente da República! Bolsonaro! Salva! Pessoal, há 2 anos atrás, ele se batizou aqui. Então, um padre e uma pastora, juntos cantando, você recebe a mensagem, você tira as suas conclusões. Ludmila, pastora da Igreja Celular Internacional, Padre Fábio de Melo, da Diocese de Taubaté, cantando juntos no Domingão. Por favor, que agora eu vou pedir para... Porque o Regis tem uma música que o padre já cantou, o Padre Marcelo. Aliás, é a 11ª música, padre? 11ª. 11ª, né? Faz um milagre em mim, é demais. Ele estava ungido, aliás, sempre está ungido, né? Não são negócios de Deus. E eu falo para o padre que essa música é uma das músicas que eu mais gosto. E eu sei que vocês 4 cantam essa música.
sabe? É aquilo. Um supervaloriza, outros desvalorizam. Esse dia eu fui pregar numa igreja católica. Falei, gente, olha, o povo muitas vezes protestante, eles ignoram a importância de Maria. Como eu vou dizer que Maria foi uma mulher qualquer, se foi a única mulher que pisou nessa terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe? Como é que pode ser? Eu fui convidado para dar uma palestra para a família, a uma comunidade maçônica. Eu não sou maçom, eu não tenho pretensões de ser maçom. Os maçons já sabem disso, ok? Quem não sabe, né, são os evangélicos, essa turma que está achando por eu estar prestando um trabalho, eu pertenço à maçonaria. Não estou falando nem a favor, nem contra, só estou esclarecendo isso. Estou indo lá prestar, certo, um serviço, aliás, pelo qual eu não pertenço. Está na moda hoje o diálogo interreligioso. É politicamente correto você pensar no inclusivismo. A ideia de que todas as religiões são boas, que todo o caminho leva a Deus, e que Deus é Pai, que nós todos estamos numa fraternidade, não importa o que você crê, não importa como você vive. O ecumenismo é esta ideia de dar as mãos, de formar uma única igreja, de estarmos todos juntos numa fraternidade. A pergunta é, o ecumenismo tem amparo nas Escrituras? Ou o ecumenismo é o canto da sereia? É curioso que, para nós admitirmos que o ecumenismo é uma prática saudável, é um caminho oportuno e bom, nós teríamos que admitir que não há uma verdade absoluta. Nós teríamos que admitir que Jesus Cristo não é o único Salvador. Nós teríamos que admitir que a Bíblia não é a única palavra de Deus. Nós teríamos que admitir que a fé não é uma confiança objetiva numa verdade objetiva. E aqui eu gostaria de afirmar algumas verdades que emanam das Escrituras. Não existe unidade fora da verdade. É impossível você ser um se aquilo que a outra pessoa está crendo é frontalmente oposto àquilo que você crê. A grande bandeira da fé cristã é que nós cremos que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém nega esta verdade, é impossível você ter uma mesma fé que ela tem. O cristianismo estabelece que só existe um Salvador, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se alguma religião afirma que há outro Salvador, que há outro mediador, que há outro caminho para Deus, que há outra porta do céu, fora de Jesus, então não é possível dar as mãos e caminhar juntos, porque essas crenças, essas doutrinas, estas ideias são contraditórias, são conflitantes, são mutuamente exclusivas. É curioso que desde o Papa João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora o Papa Francisco, esse assunto voltou à tona, da questão do ecumenismo. E parece que hoje, no mundo pós-moderno, é uma ideia simpática, é uma ideia politicamente correta, é uma ideia que ganha o aplauso do povo e a aprovação da mídia. Mas nós precisamos observar este assunto dentro dos critérios do cristianismo, dentro dos critérios da palavra de Deus. E nós temos que entender que não há unidade fora da verdade. Portanto, o ecumenismo
no sentido de uma união de todas as religiões, de todas as crenças, está frontalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não nos autoriza a estar junto no sentido de comunhão plena com aqueles que divergem da fé comum do cristianismo. Só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um mediador, só existe uma verdade revelada e nós não podemos fugir deste caminho estreito que é a revelação de Deus no nosso coração.